Olá, sou Denise Steiner, dermatologista, e esse é nosso encontro semanal, Oeste Saúde. Aqui a gente dá dicas, orientações e a gente insiste que você conheça mais sobre sua saúde e seja responsável por ela. A notícia dessa semana, que repercutiu muito nos meios de comunicação, chamou a atenção para uma doença neurológica rara e ainda sem cura. O influenciador e especialista em aviação, o Lito Souza, foi diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob. Essa é uma doença muito, um desafio para a medicina. É uma doença neurológica, degenerativa, afeta principalmente o cérebro e é causada por prions. Prions, o que são prions? Prions são proteínas que, na verdade, estão no nosso organismo, mas que, quando elas têm uma configuração errada, elas começam a virar como um agente transmissor dessa configuração errada e começam a causar danos, em vários sistemas, principalmente cerebral. Nesses últimos dias, principalmente o depoimento da esposa de Lito foi muito emocionante. Ela está praticamente assim, sem chão, porque, de repente, o seu companheiro de vida, pai do seu filho, está acometido de uma doença que, de um dia para o outro, te dizem, ela não tem cura, ele vai ter 6 meses de vida. Lito também fez uma comunicação muito expressiva, muito contundente para o seu filho de 7 anos, falando do ciclo da vida, enfim, para que a criança também não fique perdida nessa situação. Bom, eu acho que mesmo nos dias de hoje, onde a gente tem tantos avanços na área de medicina, a gente tem que se deparar com doenças que ainda não estão explicadas, como essa. Essa doença do prion, ela não é totalmente esclarecida. Existe um percentual que pode ser genético, existe um percentual que pode ser pequeno, que pode ser por transmissão de até carnes contaminadas, fazendo uma analogia aí com aquela doença da vaca louca, mas o grande número de pessoas que tem esse acometimento dessa doença não tem ainda explicação de por que ela ocorre. Ela não é um vírus, não é uma bactéria, a gente não consegue atingi-la, a gente não consegue matá-la pelo calor. E um pouco antes de acontecer essa fatalidade, vamos dizer, o Lito tinha tido câncer de próstata e também estava lutando contra uma encefalopatia muito agressiva. Então, gente, eu quero deixar como recado final que muita coisa a gente ainda não conhece, a gente tem que caminhar. Infelizmente, ainda isso pode tirar pessoas muito queridas, do nosso convívio, mas se você cuidar da melhor forma possível da sua saúde, com certeza você vai ter mais resistência, não vai ser frágil a todos os tipos de doença que possam acontecer. Eu tenho certeza disso. Então, não esqueçam daquele nosso mantra que estilo de vida é o mais importante, inclusive mexe na genética e a gente tem que cuidar da dieta, do sono, fazer constantes exercícios físicos equilibrados e controlar nosso estresse. Agora, pessoal, a gente vai para um pequeno intervalo e nós voltamos com uma entrevista muito importante com a doutora Iáscara, que é do CFM, porque houve uma resolução da Justiça Federal que proíbe os dentistas de realizarem harmonizações e tratamentos invasivos estéticos. Até já!
E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano. As inovações e as tendências do setor que impulsiona o Brasil estão no programa A Força do Agro. Aqui você conhece as tecnologias que estão transformando o agronegócio e as histórias de sucesso de quem vive da terra. Mesmo que você não viva o dia a dia do campo, eu te garanto, o agro faz parte da sua vida. De segunda a sexta, às 8 da noite, com Joyce Maffezoli. Estamos de volta. A Justiça Federal anulou a resolução que reconhecia a harmonização orofacial como especialidade odontológica. E, com a decisão, procedimentos estéticos realizados por dentistas, como preenchimento, aplicação de toxina botulínica, bioestimulação, voltam a ser alvo de discussão. E para explicar o que muda com essa decisão, qual a importância dessa decisão e quais os procedimentos que realmente os dentistas podem fazer, nós estamos com a doutora Ascara Pinheiro Lages Pinto, que é dermatologista e que também é a coordenadora no Conselho Federal de Medicina da Câmara Técnica de Dermatologia. Doutor Ascara, eu agradeço muito de você estar aqui conosco, ter aceito esse convite, porque eu sei que o seu tempo também é bastante corrido, tem muitas funções, principalmente, né, envolvendo aí o Conselho Federal, que muitas coisas estão acontecendo. E eu queria perguntar o que significa isso exatamente, se você podia explicar para o nosso ouvinte o que acontece com essa resolução. Oi, Denise. Então, a importância dessa decisão da Justiça é que, finalmente, depois de muitos anos do Conselho Federal de Medicina, tentar mostrar na Justiça que o Conselho Federal de Odontologia se precipitou colocando os dentistas para fazerem procedimentos que são invasivos fora da sua área de atuação, eles estão colocando a população em risco, porque esses procedimentos invasivos, procedimentos que são de injetáveis, procedimentos com tecnologias mais invasivas, eles todos têm risco, não existe risco zero em procedimentos invasivos, mesmo que sejam estéticos. Não é porque se fala que se está se fazendo procedimento estético que é um passaporte para se fazer qualquer coisa e qualquer profissional poder ter acesso a esse tipo de procedimento. Então, a importância disso é que a população ela vai ter mais segurança para fazer esses procedimentos apenas com médicos, porque a gente sabe que esses procedimentos eles podem ocasionar lesões, pode provocar sequelas, pode provocar necrose de pele, pode dar uma série de queimaduras, pode provocar... A gente tem visto aí na própria mídia a divulgação de vários casos que têm se acumulado nesse sentido, que está se tornando, inclusive, um problema de saúde pública, devido à quantidade de pessoas que sofrem consequências
ao fazer procedimentos estéticos invasivos com profissionais, e não são só dentistas, a gente está vendo, eles podem atuar na área da estética, dentro da boca, dos dentes, que a gente chama de aparelho estomatognático. Isso é da sua área de atuação, mas para você fazer uma estética fora dessa área, somente os médicos têm uma capacitação capaz de lidar, de ter um juízo clínico para avaliar as consequências, medir o risco e o benefício daquele procedimento e também lidar com as consequências, porque todo procedimento invasivo ele pode provocar uma intercorrência ou uma complicação que precisa ser resolvida de forma imediata, exatamente porque a pessoa que vai fazer um procedimento estético, ela vai para procurar, ela tá com sua saúde em dia, ela está bem, então ela não pode sofrer uma consequência que vai levar ela a ter um problema que ela não tinha antes. Então, o profissional ele tem que ser Eu queria muito preparado. reforçar esse ponto, porque às vezes pode haver uma interpretação de que o médico queira ter uma reserva de mercado, que ele, não, é porque nós é que vamos fazer isso e não vocês e tal. E não se trata disso, se trata exatamente do que a doutora Yaskar está explicando, que é a base disso, a formação que o profissional tem que ter completa, tanto para indicar esse procedimento, como também enfrentar uma complicação. E nós estamos vendo, às vezes não são amplamente divulgados, mas até morte de pessoas, exatamente porque ocorre uma complicação que o médico poderia reverter e que esse profissional não tem a formação adequada para fazer isso e a população corre risco, não é isso, Yaskara? Isso, corre riscos, porque nós médicos, nós temos uma preparação em termos éticos, técnicos e capaz de acompanhar esse paciente e de minimizar todos os riscos que são inerentes aos procedimentos. A gente acompanha até o final, sabe, muitos desses procedimentos, quando tem alguma complicação, a gente tem que saber reverter de forma imediata, prescrever um antibiótico, tomar aquelas condutas para que aquilo não se torne uma sequela. Então, só isso o médico tem preparo para ver. A gente vê acontecer. Muitas vezes a pessoa, não é só você aprender uma técnica, achar que vai fazer um curso de fim de semana e vai aprender, porque fazer uma coisa técnica, uma pessoa pode sim aprender uma técnica, mas o juízo clínico de avaliar o risco, o benefício e lidar com as complicações, somente o curso de medicina, e muitas vezes precisa ser especialista para lidar com essas intercorrências, para saber fazer um procedimento sem risco, com um risco muito minimizado. Então, é importante que a população entenda isso, que procure realmente. Não, Denise, ontem mesmo, não é só nem a questão dessa questão. E os produtos que são utilizados, esses produtos eles têm que ter uma procedência de muita segurança. Por exemplo, ontem a polícia fez uma apreensão de uma clínica, de 3 clínicas de estéticas envolvidas. Quando chegaram lá, eles foram por conta das canetas emagrecedoras, chegar lá, além do medicamento falsificado, tinha toxina botulínica, produtos preenchedores, ácido hialurônico e bioestimuladores, todos falsificados, de procedência que até embalar, eles estavam embalando nessas clínicas lidando com produtos sem registro na Anvisa e até falsificados, o que é um risco, porque isso propicia, além dos efeitos que a gente já colocou aqui, do procedimento em si, o risco de você estar utilizando um produto contaminado, um produto onde você pode até ser contaminado por uma hepatite, um vírus de HIV e toda sorte de bactéria que pode estar nesses produtos sem procedência garantida. Isso, difícil, o médico não faz, o médico ele sabe todo o protocolo, de onde vem esses produtos, ele tem que ter toda uma segurança para adquirir esses produtos.
Yáscara, infelizmente a gente está encerrando a entrevista. É muito importante todo esse alerta que você está dando e eu queria que você, queria te agradecer e queria que você encerrasse dando um alerta à população, um conselho de como eles devem proceder quando vão procurar fazer um procedimento estético. Bom, o procedimento estético, se você vai fazer, procurar você tem necessidade de fazer, vá no dermatologista, no cirurgião plástico, vá no médico para fazer uma avaliação, principalmente se esse procedimento for procedimentos que requeram agulha, que requeram, você vê que a pele, fazer essa avaliação com o médico. Tá? O esteticista, esses procedimentos mais simples, eles são somente sobre a pele. É uma limpeza de pele, são superficiais, não utiliza medicamento. Utilizou medicamento, toxina, preenchedor, são produtos que têm que ter prescrição do médico. Então, produtos que são de uso médico, produtos que vão fazer, que vão provocar um tratamento mais invasivo, eles têm que ser feitos por médico. Então, procure sempre se orientar, não minimize a questão de complicações e das sequelas, porque elas acontecem. A gente está sabendo que a quantidade de pessoas lesionadas é enorme e crescente, então a pessoa tem que realmente procurar o médico para poder fazer esse tipo de procedimento. Doutora Yáscara, muito agradecida de você estar aqui conosco. Eu acho que foi bem esclarecedor. Eu espero que você volte outras vezes. E eu acho que esse é um belo alerta, né, para a população que ela, como eu sempre digo aqui no nosso programa, é responsável sobre a sua saúde. Então, tem que saber que profissional está procurando, qual a formação, de onde vem o produto que ele vai usar e tudo isso mais. Muito, muito obrigada. Agora, nós teremos um pequeno intervalo e voltamos com aquele momento especial que é a sua participação. Todo sábado, às 8 da noite, o Outra Coisa faz uma releitura crítica e bem-humorada do noticiário da semana, para mostrar tudo aquilo que o jornalismo convencional não quer que você saiba. Descubra o que está por trás das manchetes. É verdade isso? Claro que não. Com Guilherme Fiuza, Nívia Calmar, Pedro Almeida e convidados especiais. No Jornal da Oeste, primeira edição, você acorda com as principais notícias do Brasil e do mundo. Assim é que se começa mais um dia bem informado. Política, saúde e outros temas que impactam a sua vida. Um jornal planejado para quem quer entender o país desde cedo. De segunda a sexta, 7 horas da manhã, com Daniel Vidal. Estamos de volta com o Oeste Saúde e agora chegou aquela hora da sua participação. Eu gostaria muito que vocês participassem cada vez mais. E nós temos agora, imaginem, um WhatsApp dirigido ao programa Oeste Saúde. Você pode, com o telefone na horizontal, mandar um videozinho para a gente. E falando da sua dúvida, você pode ter uma dúvida pessoal, uma dúvida sobre a sua questão de trabalho e saúde. Você pode ter dúvidas sobre todo mundo que te cerca. E nós queremos conversar com você. O telefone é 11 91 765 0681 e ele vai ficar fixado aqui porque eu estou esperando que vocês se comuniquem com a gente. E agora nós vamos para a primeira participação. Oi, doutora Denise, eu tenho uma dúvida. Eu tenho um inchaço nos tornozelos e passo no vascular sobre esse problema. Ele disse que é normal da idade, mas teria como tratar? Tereza, ai meu Deus, eu acho que eu vou ser obrigada a discordar.
Eu acho que a gente deve pensar que nada é normal para a idade. Se a gente cuidar da saúde como um todo, sempre otimizando o máximo possível, nós vamos manter esse nosso corpo, né, essa nossa máquina funcionante da melhor forma. Então, não tem essa questão, isso é porque eu sou mais velha. Não tem, não. Claro que problemas vasculares, varizes podem ajudar você a acumular líquido nessa região, mas existem outros vários problemas também que podem levar a isso. A mulher, de uma forma geral, retém mais líquido, toda a questão hormonal, então, às vezes, na pré-menstruação ou também até mais na época da menopausa, pode haver essa retenção. Doenças renais também podem levar a isso, doenças do coração, quer dizer, muita coisa pode fazer com que você tenha esse inchaço, né? Principalmente na região do tornozelo. É importante que você se alimente bem, de forma equilibrada. Procure valorizar a proteína e saiba que a gordura também é importante. Então, você tem que comer carne, ovo, frango, peixe, tem que comer umas saladas. As saladas verdes e os legumes são muito interessantes porque eles têm antioxidantes. Você tem que dormir bem, sentir que você descansou, ter o número de horas adequados. Você tem que procurar fazer algum tipo de exercício assim, constante, principalmente exercício de força para melhorar a musculatura. Isso faz com que todo o seu organismo funcione melhor, porque o músculo é o grande órgão de produção de energia. Você tem que procurar controlar bem o seu estresse, não ficar antecipando problemas, não ficar preocupada com todo mundo. Foque, respire principalmente, tenha alguma espiritualidade, procure frequentar alguma religião, veja aquilo que te agrada, tenha amigos, enfim, você precisa se cuidar como um todo e com certeza isso vai fazer com que mesmo tendo idade, você não tenha grandes problemas. Vamos para a próxima participação? Oi, doutora Denise. A minha pergunta é que se em excesso a água, ela é prejudicial à nossa saúde. E também saber se é melhor eu tomar de uma vez ou ir aos poucos, tomando aos poucos a água durante o dia. Aline, eu agradeço pela pergunta, sabe por quê? Isso daqui é uma coisa do dia a dia, né? A gente bebe água o tempo todo, tem que beber e normalmente não se faz esse tipo de pergunta sobre o excesso, né? Se pergunta se tem que beber e, em geral, a gente orienta para beber bastante água, né? Na verdade, uma pessoa aí de peso médio, lá pelos 60 quilos, deve beber pelo menos uns 500 ml de água por dia. E a segunda parte da sua pergunta, né, se é tudo de uma vez ou se é aos poucos, é preferível que seja aos poucos. Ao longo do dia, você beba essa quantidade de água. E, na verdade, também é interessante que, pelo menos uma parte dessa água, você pode misturar um salzinho, até uma meia colherzinha, assim, porque isso também ajuda na melhor hidratação. E tem alguns produtos que podem ser recomendados pelo seu médico, que também dão esses sais para a água, que ajudam mais ainda na hidratação. Agora, a pergunta que você fez primeiro, né, se muita água faz mal, é incrível, mas assim, muita água faz mal sim, porque é como se você excedesse a capacidade do rim de eliminar a água e tudo fica diluído. Você tem uma hiponatremia, quer dizer, você descompensa justamente essa questão dos sais e você pode ter consequências sérias por causa desse excesso de água, mas tem que ser excesso mesmo, principalmente pessoas que já têm problemas renais, que já têm problemas cardíacos. Então, de novo, obrigada pela pergunta e vamos para a próxima. Olá, doutora Denise, tudo bom? Uma pergunta, mire, sou argentino, qual é a doença mais frequente aqui em Brasil?
Muito obrigada pela pergunta, Tomás, e espero que você esteja sendo bem acolhido no nosso país. Bom, claro que o Brasil, né, continental, né, com tantas áreas diferentes, tem muitos tipos de doenças, mas hoje em dia, praticamente, doenças crônicas, que são aquelas doenças que ficam persistindo, que não são agudas de repente, elas são as mais comuns. E uma delas, que seria talvez a mais prevalente, seria a hipertensão arterial. Isso quer dizer também pressão alta. Isso quer dizer que a parede dos seus vasos está sendo pressionada. E você imagina uma mangueira assim, né, que está tendo uma pressão muito forte da água, eventualmente aquilo pode arrebentar e você pode ter um AVC hemorrágico, enfim, há consequências graves se você não cuidar da pressão alta. Agora, por que a pressão alta pode ocorrer? E o pior, né? Você vai, às vezes, no médico, é diagnosticado com pressão alta e se tenta procurar a causa, se procura a causa e não se encontra uma causa específica. Então, a maioria das pessoas que têm pressão alta não tem uma explicação exata, detalhada, causal da sua pressão alta. Então, isso nos faz pensar que a pressão alta está, na verdade, relacionada com muitos tipos de alterações. Se você tem doença do coração, insuficiência cardíaca, se você tem doenças renais, se você tem diabetes tipo 2, que também é uma doença crônica, ou seja, essas outras doenças podem facilitar com que você tenha a descompensação também dessa área. Então, é necessário, sabendo que você tem pressão alta, que seria aquela pressão maior do que 12/8, vamos fixar um pouco por aí a pressão normal, né, com variações. Se você tiver acima disso, você deve procurar um auxílio médico e ver como você deve tratar. Às vezes vai ser só com os cuidados do estilo de vida, aquilo que eu sempre oriento, ter uma boa alimentação, não exceder no açúcar, não exceder no sal, ter boas proteínas, não ficar comendo alimentos processados que não te trazem nutrição adequada. Você precisa dormir, porque dormindo você reseta, você faz o que nós chamamos autofagia, que é uma limpeza, as coisas que não estão indo bem, e tem que acordar descansado. Você tem que fazer exercícios constantes, isso ajuda muito a regularizar a pressão. Tem gente que com uma boa dieta e exercícios constantes consegue fazer com que haja uma melhoria da pressão. E você não deve ficar se estressando com tudo, deve procurar conhecer sua mente e se acalmar, respirar, fazer algum tipo de yoga, meditação, enfim. E com essa pergunta, nós encerramos o Oeste Saúde dessa semana. Eu gostaria de convidá-los para que estejam conosco na próxima semana, sábado, às 19h30, para que a gente continue essa jornada. E não se esqueça que agora nós temos um WhatsApp do Oeste Saúde. E eu tenho certeza que você tem alguma dúvida sua ou de alguém próximo a você, que pode ser aqui compartilhado e ajudar todo mundo. Então, eu espero você. Até lá! Vivemos na era da informação, mas também vivemos na era da dispersão. Em poucas horas, um assunto substitui o outro e a atenção da sociedade muda de direção. Nesse ritmo, o imediatismo quase sempre ocupa o lugar do importante. Mas o futuro de um país não é decidido pelas manchetes do dia. Ele é construído pela liberdade de expressão, pelo respeito à Constituição. A discussão sobre a dosimetria das penas perde espaço. O escândalo do INSS deixa as manchetes. Os fatos mudam, as consequências
permanecem. Na era da dispersão, alguém precisa manter o foco no que realmente importa. Todas as semanas, nossa revista digital desacelera o ritmo das manchetes para aprofundar os temas que realmente importam. Uma sociedade que compreende a realidade é capaz de fazer melhores escolhas. Fortaleça um jornalismo comprometido com o que realmente importa para o Brasil. Assine a Oeste. Tudo o que realmente importa.